Noite, graça e paz. É uma alegria estar com vocês novamente, como comunidade reunidos, para mais uma celebração. Isso é uma bênção de Deus. A gente se perceber igreja, mesmo distantes uns dos outros. A gente tem o privilégio de sermos parceiros uns dos outros, participar da história, da vida uns dos outros, mesmo em tempos de pandemia. Isso é uma bênção de Deus, isso é uma dádiva que a gente pode celebrar e agradecer. Essa semana eu lia ou refletia um pouco a respeito do profeta Isaías, quando ele disse que os pecados, divisão com Deus. E ele dizia isso para que o povo de Israel reconhecesse os seus pecados e seus caminhos de morte, que se voltasse ao arrependimento. E eu fiquei me perguntando quando essa recomendação é válida para nós nos nossos dias. Os nossos pecados nos levam a trilhar caminhos de morte. E pecado sem confissão também tem potencial de morte. O pecado é como tomar pequenas doses de veneno capaz de matar aos poucos. O que significa que a confissão também precisa gerar em nós arrependimento. Arrependimento é elemento essencial para a gente retornar à vida. Arrependimento, o fruto que o arrependimento produz, também é essencial. Se ainda cometemos pecado, ainda se faz necessário se arrepender. Mas é certo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também é certo que Deus nos enviou seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E também é certo que todo aquele que abrir o seu coração ao Espírito Santo alcança arrependimento e retoma o caminho da vida. Jesus nos disse que ele veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Vida abundante, então, implica numa vida de constante confissão e constante arrependimento. Eu tenho a convicção que a gente só consegue confessar os nossos pecados se a gente tiver momentos de oração. Do relacionamento com Deus, a gente não se enxerga. E sem enxergar a santidade de Deus, a gente não percebe os nossos pecados. A gente está tentando retomar uma vida de oração. E bastou um período de oração para a gente aqui em casa enxergar que a gente precisa consertar tantas coisas. E a gente já tem pedido a Deus. Estamos caminhando para uma vida.
este é o momento que a gente agradece a Deus, é o momento que a comunidade celebra as bênçãos que a gente vai recebendo durante a semana, durante o mês. A gente tem esse espaço justamente para a gente conhecer aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Então, se você tem um testemunho, tem um agradecimento a realizar, a fazer, esse é o momento. Se você tiver, fique à vontade. Pode abrir os microfones, a gente vai ouvir o seu agradecimento. Eu quero agradecer. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu pedi oração que eu estava muito estressado, sentindo muita tontura, minha pressão alterou, até procurei um médico, e ele falou que não era o caso ainda de começar a ter medicação para pressão alta, e passou lá um ansiolítico. Mas o testemunho é que nessa última semana, com certeza, eu já não tive os sintomas que eu estava sentindo, de tontura, de mal-estar, de dor de cabeça. Graças a Deus, melhorou bastante. Esses sintomas passaram e eu me sinto mais tranquilo também. Então, eu vou pedir oração para os irmãos, agradeço aqueles que oraram e agradeço a Deus por isso. Amém. Hoje é aniversário da Cida. Eu não estou vendo ela, mas aqui no na nossa live. Mas também é um motivo da gente agradecer. Mais um aniversário, a Cida está com a gente e nós temos que celebrar a Deus por mais um ano de vida dela. É um agradecimento que a gente não poderia deixar de lembrar, tá bom? Agradecemos pela vida da Cida. Pode falar, Cris. Então, já que é para agradecer, ontem eu também fiquei mais velha. Agradeço a Deus porque a gente nunca imagina, né, que vai chegar tão longe. Ainda tem, acho que temos muito ainda para caminhar, mas passa tão rápido. Agradeço a Deus e assim por um momento bom que eu estou vivendo, graças a Deus, diante do meu último momento que eu falei com vocês, acho que uns 4 sábados, eu tô sem noção do tempo, acho que todo mundo, né, a gente perdeu a noção, acho que tem uns 3 ou 4 sábados, né, que eu tinha desabafado, me abrido com vocês, e eu tenho, assim, experimentado uma porção dobrada da graça de Deus na minha vida, e eu sei que é fruto das orações, é fruto da palavra que tem chegado ao meu coração, e de tantas outras coisas que Deus tem provido na nossa vida. Até quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram. Acho que a Patrícia compartilhou uma necessidade que a gente viveu. E também foi resposta de oração, que eu não queria fazer nenhum pedido de ajuda. E eu só falei assim, eu não quero pedir ajuda para isso. Eu queria que Deus tocasse na vida de alguém. E assim o Senhor fez. Foi no dia seguinte. E fazia tempo que eu não vivia uma resposta tão rápida de oração. E nem foi uma oração, na verdade. Foi uma conversa, né? Aquela que a gente tem na pia com Deus quando está lavando louça. Ou aqueles momentos do dia da gente. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês, por esse ano completado aí. E por essa renovação que eu sei que Deus tem renovado a minha vida, a minha fé, que era o que eu estava precisando até esses dias atrás. Eu tenho vivido, graças a Deus, essa renovação. É isso. Amém. Eu queria também, muita alegria pelo testemunho da Cris, né? O coração da gente se alegra com ela. Mas eu mandei uma fotinho aí na CCVP de uma bebezinha que nasceu, que é a Helena, que é a filha da Thay. E graças a Deus por eles, porque ela e o Bruno estão casados há quase 1 ano e meio, queriam muito ter um bebê, e a Thay é pediatra
E assim, para ela foi muito difícil sair do lugar de pediatra e entrar no lugar de mãe. Pode crer. Deve imaginar, assim, fazer uma boa leitura disso. E ela estava sofrendo bastante com todas aquelas possibilidades, pensamentos, ideias que vem na cabeça de uma mãe que não sabe se é mãe, se é pediatra, mas que está deitada lá, sob total dependência de outros colegas, mas principalmente de Deus, né? E a Helena nasceu bem cuidada, a Helena nasceu para alegrar a vida deles, né? E a Thay é uma menina batalhadora e eu queria até honrar a vida dela. Ela demorou muito tempo para sair do serviço público e ir para o serviço privado, mesmo tendo vários convites, porque ela entendia que a maior missão dela naquele momento estava em atender as crianças que nem todo mundo queria atender. Então, ela é uma querida, vira e mexe ela socorre alguém da nossa rede cristã aí de solidariedade. Então, queria me alegrar pela vida dela e também porque hoje, na hora do almoço, um casal, a Ciomara, que é a irmã da Solange, que fez um Outubro Rosa aí com a gente, ela está num momento de vida já, assim, da meia-idade para lá, assim. E ela, essa querida, ela vivia sozinha porque sofreu uma situação de abandono e de sofrimento muito grande num relacionamento, num casamento. E depois de 2 anos, Deus providenciou um encontro para ela, que ela encontrou uma pessoa muito especial, que é o Marco, e hoje eles celebraram as alianças do casamento deles, e a alegria dela e o testemunho dela foi que Deus olhou e viu que ela estava sozinha e Deus decidiu lhe dar um companheiro idôneo. E foi assim que aconteceu. Então, é muita alegria hoje por essas vidas todas e pela graça de Deus na vida dessas pessoas, pela graça de Deus, que sempre é um Deus que, quando precisa recomeçar, Deus ajuda a gente a recomeçar. E então, quero louvar o Senhor por isso. Esse também é um tempo de intercessão, de oração por aqueles que precisam de favores de Deus, e a gente se reúne também com esse intuito de suplicar por pessoas que nem sempre estão no nosso convívio, mas que precisam de bênçãos de Deus, de uma intervenção divina sobre algum aspecto da vida, seja ele por saúde, seja ele por questões emocionais, seja ele por qualquer necessidade. Esse é o momento que a gente intercede para as pessoas que precisam. E eu quero abrir esse espaço para você fazer também o seu pedido por intercessão. Amém? Tem que abrir o fone. Deixa eu ver se foi. Agora abriu. Estou aprendendo. Bom, primeiro eu queria agradecer as orações em favor do seu Manuel, que eu pedi, avô dos meus sobrinhos, ele tem 90 anos e foi internado ontem com Covid, com uma tomografia super alterada. Ele é uma pessoa muito forte, mas eu fiquei muito abalada, porque é ele e a mulher, os dois são idosos, moram no Guarujá. E aí ela pôs ele no hospital, ficou sozinha, e é uma doença tão terrível, né? Que ninguém pode ir, não pode ficar na casa, contamina. Mas hoje eu liguei e ele parece que ele está muito melhor. Não foi entubado, está só no oxigênio, está se alimentando bem. Então eu queria agradecer a Deus a intervenção e também pedir para ele continuar abençoando para que ele possa se recuperar e a esposa também possa evoluir sem nenhum quadro, tá? É isso.
Pessoal, eu queria primeiro agradecer pelo Jacó, a gente orou por ele, né, o esposo da Érica, e ela compartilhou hoje que ele fez os exames e que foi curado do Covid. E eu queria que a gente também orasse pela família da Lilian, né, que perdeu o avô, e a gente sabe que era uma pessoa já idosa, que já tinha vivido bastante, mas a dor da saudade não deixa de existir por conta disso. Então, queria que a gente lembrasse deles também em oração. E agradecer pela minha irmã, que ela saiu do hospital da internação, né? Graças a Deus, foi mais o susto mesmo. Ela já está em casa, quer dizer, finalizando o tratamento praticamente, mas ela já está bem melhor e a alegria de ver o meu sobrinho podendo ter a mãe de volta Então, muito obrigado pelas orações dos irmãos, viu? Não tendo mais pedidos, meus queridos, eu vou pedir para o Tom que ore a Deus, agradecendo todas as bênçãos que recebemos e também pelos pedidos que nos foram feitos aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, teve um sábado que nós falamos aqui sobre a tua bondade e a esperança de que a tua bondade passasse sobre as nossas vidas e sobre as vidas de todos aqueles que estavam colocando dificuldades e momentos de sofrimento, Pai. E hoje parece que a gente tem tanto mais coisas para agradecer do que para pedir, e nós já sabemos que isso é expressão da tua bondade, é fruto da tua bondade, é o teu amor por nós que não merecemos, e o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor decidiu nos amar. Então, o nosso coração está cheio de gratidão por causa disso, está cheio de gratidão porque o Senhor não se esquece de nós, está cheio de gratidão porque o Senhor é capaz de ouvir uma conversa da Cris na beira da pia, Senhor, e providenciar de uma maneira tão carinhosa que ela fosse atendida de alguma forma. Gratidão por essa oportunidade do nascimento do filhinho, da filhinha da Helena, que chegou como um milagre de vida, Senhor. Gratidão pelo casal que se formou hoje na tua presença. Gratidão pela Cássia, que saiu do hospital, Senhor, e pôde voltar para os seus filhos. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Gratidão pela casa nova da Lilian, do Erlon. Mas também, ao mesmo tempo, nós lembramos deles, Pai, nesse momento de perda. E que a mesma bondade que nos trouxe tanta alegria das coisas que nós contamos, que essa bondade possa envolver os familiares, o coração de todos, cuidando, consolando, Senhor, oferecendo aquela palavra que só o Senhor tem, aquela experiência que só o Senhor pode dar, Pai. Oramos e agradecemos e pedimos também por essa situação que a Claudete mencionou, Senhor. Confiando no teu cuidado, confiando na tua bondade. Senhor, continuamos a orar pela nossa cidade, continuamos a orar pelas autoridades, Senhor, sempre, Deus, pelas municipais, estaduais, federais, que todos eles tenham juízo, que todos eles tenham sabedoria de alguma forma, que todos eles, Senhor, de alguma maneira sejam mexidos no seu caráter, que todos eles sejam mais humanos, ó Pai. Nós oramos por essas vidas, que eles sejam, de alguma maneira, alcançados pelo teu amor, Senhor. Que o nosso país, que a nossa cidade, que o nosso estado, Senhor, que de alguma maneira a experiência que nós estamos vivendo, se não melhorar o mundo, que melhore a nós, Pai. Em nome de Jesus, e que nós possamos ser de novo representação tua sobre a face da terra, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoa a nossa comunidade, Senhor. Abençoa esse tempo de distância física que nós estamos. Algumas pessoas estão sofrendo um pouco mais, outras um pouco menos.
mas, Senhor, é tão difícil a gente não poder abraçar, beijar as pessoas que a gente ama. Ajuda, Senhor. Nós já temos visto que o Senhor tem acelerado os processos, mas nós pedimos a tua misericórdia, pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão pela nossa cidade, perdão pelas autoridades. Nós te pedimos perdão, nós, Senhor, nós que pecamos contra ti, nós que desde sempre, Senhor, falhamos contigo. Pedimos perdão e pedimos que a tua misericórdia venha sobre nós, que o teu amor venha sobre nós. E nos entregamos a ti nessa hora, Senhor. E pedimos que a tua palavra que vai ser ministrada possa, Senhor, ser ministrada pelo teu Santo Espírito através da vida do Erlon, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui, gente. Essa semana eu estava pensando, quando era criança, não sou tão velho, né? Mas acho que a gente regula mais ou menos na mesma idade aí, a moçada aí. Eu tinha uns discos LP. LP, eu acho que o Marcelinho, o Davi nem sabe o que é isso, né? LP é uma bolacha assim, preta, né? Que a gente colocava num toca-disco, um negócio com uma agulha que ficava rodando, a gente ficava ouvindo aquilo ali. E assim, eu lembrei de um LP que eu tinha, que era a Arca de Noé.
Não sei se vocês tinham isso daí. Não era, chamava Arca de Noé, mas não era gospel, não. Era do mundo, né? E falava sobre os bichinhos da arca, falava bicho e tal. Eu estava lembrando até que falava até da formiguinha, e eu procurei na Bíblia, eu acho que a formiguinha nem estava na lista do Noé, né? E falava de todo bicho, falava um pouco de Noé. E na época que o Davi era criança, a Ana Paula Valadrão, ela gravou também falando do Noé, também, acho que vocês devem lembrar, né? E falava um pouquinho mais da história, né? Não tanto dos bichos, né? Falava um pouquinho, mas falava que lá na época do Noé o pessoal era mau, né? E aí por isso que teve o dilúvio. Não é cutucando sobre o estudo, não, né? O estudo passa por aí também. Mas é interessante dessa história do Noé que ela parece um pouco infantil, né? Assim, um monte de bicho, um zoológico no barco, né? Tem uma coisa que eu acho que toda criança gosta dessa história, né? Acho que se eu fosse professor de inglês, é legal até fazer um barquinho assim, colocar numa banheira, os bichinhos dentro. É uma história muito, muito legal para criança, né? E quando eu era criança, eu sabia dessa história, sabia também que teve o pessoal era mal, por isso que teve aquela chuvarada, aquele dilúvio todo, e todo mundo entrou no barco, naquela arca, né? Que parecia um baú gigante, sei lá como que é. E foi todo mundo por bastante tempo. E chegou no lugar, no monte, aterrissou, e todo mundo saiu da arca, e quando saiu, uma coisa maravilhosa acontecia no céu, um arco-íris, né, festejou aquilo lá, e para mim, na minha cabeça infantil, a história acabava ali. É como se fosse falar assim, enfim, e viveram felizes para sempre. Na história infantil, as histórias infantis acabam assim, né? Viveram felizes para sempre. Só que eu estava olhando na Bíblia e, infelizmente, não é assim que acaba essa história. Depois que a arca encontrou terra, realmente saíram todos felizes, realmente aconteceu um arco-íris no céu, só que daí a história começa a ficar, como diria o Tom, um lado B, né? Porque o Noé, ele é um lavrador, né? Se torna um lavrador, cansou de construir coisa, né? Fez um barco gigantesco, né? Uma coisa, bom, você é um lavrador. Isso daí está em Gênesis, no capítulo 9, a partir do versículo 20, essa história que eu estou falando. Então, ele resolve ser um lavrador e ele planta uma vinha. E dessa vinha, ele colhe as uvas, e dessas uvas ele produz o vinho. Produzindo o vinho, ele experimenta o vinho. Experimentando o vinho, ele gostou bastante do vinho. E toma vinho, e toma vinho, e toma vinho, e fica bêbado. Ficando bêbado, ele perde a noção. Como todo bom bêbado, ele não sabe mais o que está fazendo, entra para a tenda dele, né? Ou fica na tenda dele, a gente não sabe ao certo se ele estava na tenda ou no show, mas tudo bem. Ele fala que ele estava na tenda dele, ele tira toda a roupa, fica pelado, fica parecendo um bicho. Sabe aqueles caras bêbados de cair na sarjeta, que já não sabe mais nada? É isso que aconteceu com o Noé. Ele ficou muito bêbado. E tirou a roupa, ficou pelado, e devia estar sujo, babando, vomitou. Então, foi esse Noé que está na Bíblia, lá da arca. Essa parte eu não sabia quando eu era criança, né? Ninguém me contou. E, aliás, se tiver crianças na sala, até falo, tirem as crianças da sala numa hora dessa, né? Porque a história tem que acabar com o arco-íris, não com essa parte. Mas ele estava lá, fez um negócio, mas estava na casinha dele. Mas aí entra o filho mais novo. O filho já tinha um nome meio estranho, era o Cão, né? O filho era o Cão, né? Já é um nome que... Mas tudo bem.
entrando o cão na cabana lá do Noé, vê aquela cena e acha ridículo. E zomba do Noé. E vamos ficar por aí. Saindo da tenda do Noé, ele fala com os irmãos: olha lá, o papai tá ridículo. Tá bêbado que só, e tá pelado, tá que nem um bicho, tá rolando, tá babando, tá vomitando e tirando o sarro do Noé por causa da situação dele. Tava ridículo. E aí os outros irmãos, né, o Sem e o Jafé, entram na tenda de Noé, mas com o cuidado de não ver a nudez do pai, não só a nudez, mas a situação vexame que estava ali, vexatória, não queriam ver aquilo. E eles então entram com uma capa, com alguma coisa para proteger o pai, e virando de lado para não se ater na miséria do pai, eles vão e encontram Noé e protegem Noé. Lógico que Noé, como todo bêbado, um dia a cachaça passa, né? E aí, no dia que a cachaça passou do Noé, no caso o vinho, né? Ele ficou sabendo, lógico, né, o que aconteceu, e abençoou Sem e Jafé e desejou o pior para o cão, né? Resumindo essa história B. Mas o que eu aprendo com esse lado B aí dessa história aqui? Para mim devia acabar no arco-íris e acabou numa tenda com um bêbado, né? Nesse capítulo. Eu aprendo que tem dois tipos de caminhos. Um caminho do filho mais novo, do cão, e o caminho de Sem e Jafé. O caminho do cão é aquele que, vendo a desgraça do pai, ou vendo a burrice do pai, ou vendo o pecado do pai, ou vendo a nudez do pai, ele menospreza o pai. Acentua. Ele deixa mais para baixo aquele que já está no chão. E que aquele filho que ri da desgraça do próprio pai. E existe o filho que, quando o pai está nu, veste. Quando o pai está caído, levanta. Quando ele está para baixo, ele dá um apoio. Então, esse é o modelo do Sem e do Jafé. Interessante que, se a gente fosse seguir a lógica do olho por olho, dente por dente, do que você fez, você merece, o cão não estaria errado, né? Se ele fez só aquilo, né? De olhar no Deus do pai. E olha, é como se ele estivesse dizendo: olha, bem feito, olha o que você fez. E ainda ri do mal feito do pai. Por que honrar um bêbado? Por que honrar o pai que fez a coisa errada? Né? Então, essa história me leva lá para Êxodo 20, no versículo 12, que fala no 5º mandamento: honra teu pai, honra tua mãe, honra teus pais. E se a gente linkar esse versículo com essa história que está em Gênesis, a gente vai ver que a motivação não é o que segue no versículo do Êxodo. O Êxodo fala assim: honra teus pais para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Prolongar os dias da terra não é motivação para honrar o meu pai. É consequência. Então, o que motivou Sem e Jafé a honrar Noé naquele estado terrível que ele estava?
Porque na lógica de cão, aquele que não tem honra, não dê honra. Mas na lógica de Sem e Jafé e na lógica de Deus, todo pai deve ser honrado. Então, eu honrar o meu pai não depende do que ele fez, de bom ou de ruim. E isso é uma prerrogativa, é um mandamento bíblico. E se não for motivado por uma ação de graça e de amor, vai entrar na lógica do cão. Na lógica que meu pai fez errado, ele tem que pagar. Fez errado. É o bem feito. É aquela coisa, nossa, você fez errado, não vou te ajudar agora. Fez errado, seja desonrado. Fez honrado, seja desonrado. Essa é a lógica do mundo, é a lógica do cão. E, por falar em pai, eu aprendi com meu pai, e ainda quando eu era pequeno, que pai não são aqueles que nos geraram, né? Mas todos nós temos papéis de pais. Em algum momento, com alguém. E extrapolando esse versículo, a ideia é que a gente deve honrar nossos pais, no sentido mais amplo da palavra. Quem são os nossos pais? Se aquele teu chefe você é considerado um pai, então a honra a ele é devida segundo o mandamento. Não é porque ele é bom ou ruim que você vai honrá-lo, mas é a motivação da graça de Deus, a honra ao Pai. Eu fico lembrando que, quando eu era pequeno, eu tinha um monte de medalhinha, honra ao mérito. Não sei se vocês já tiveram essa medalhinha. É a medalhinha do cão. É a medalhinha do cão, é a lógica do mundo. Se você tem mérito, você recebe honra. Se você não tem mérito, você não tem medalhinha. Então, para eu ter medalhinha, eu preciso ser uma pessoa honrada, honrosa. E assim, meus filhos me darão honra. Eu serei honrado pelos meus filhos. Não é isso que aconteceu com Noé. E essa história, ela ensina para a gente que não é isso que deve acontecer com a gente. A gente, como pai, a gente não deve pedir honra. Um amigo meu estava numa igreja que falou assim, eu tive que sair de lá porque assim, o meu líder de célula ficava pedindo para eu honrá-lo. Eu falei assim, nem sei como que eu faço isso. Eu falei assim, nem eu sei. Como que é assim? Eu pedi para o meu filho, me honra, meu filho, me honra, Heitor, me honra. Uma coisa que não cabe aos pais pedirem honra. É um problema dos filhos honrar os pais. E nem é por mérito. O pai não tem que se esforçar para merecer a honra do filho. Não é um problema. Não é um problema do pai. É um problema do filho. Quando o pai faz tudo errado, honrar o pai é uma responsabilidade do filho. Não interessa quantas vezes os seus pais fizeram errado. Tantas vezes que precisar de ajuda, tem que ajudar. Quantas vezes precisar de honra, tem que honrar de todas as formas possíveis e imagináveis. O que é uma capa? Uma capa para quem está nu é muita coisa. Às vezes um dinheiro pouco para você, para o outro que está precisando muito, é muita coisa. E de novo eu falo, não é por mérito, é por graça. Aliás, essa distinção que a gente às vezes faz de mandamento e graça é uma coisa que
Então, não está em Deus, está na gente. De fazer sistemática de tudo quanto é coisa, né? De dividir tudo que é coisa. Não tem nada mais gracioso no Antigo Testamento que os 10 mandamentos. Um Deus que fala assim, honra teu pai, honra tua mãe. É uma coisa graciosa, é um Deus amoroso. E eu queria caminhar para o final, será que posso caminhar para o final já? É a segunda parte do versículo, que às vezes a gente inverte, né? Fala assim, olha, ele está falando assim, ó, honra teu pai, porque os teus dias serão prolongados. Mas, gente, dias prolongados é consequência, não é causa. Tudo bem. Então, vamos pegar Adão. O que acontece com Adão? Quando ele faz uma besteira, né? Quando fala assim, nossa Bíblia fala assim, certamente morrerás. Ali no original tem 2 vezes a palavra morte. Aí a explicação comum é que ele morreu espiritualmente e fisicamente. Mas tem uma outra coisa também, para a gente entender esse prolongamento de vida honrando os pais, é que quando Adão caiu e viu a queda e se desligou do eterno, a primeira coisa que ele perde é a eternidade. E na visão judaica, talvez vocês vão se assustar, mas Adão nunca foi imortal. Porque na história bíblica, a imortalidade seria dada por um fruto e o conhecimento por outro. Não é isso? Mas a ideia de que enquanto ele tivesse com o eterno, ele teria a eternidade. Então, o que a Bíblia está ensinando para a gente é que honrar nossos pais, Deus vai nos dar dias eternos. Dias com o eterno, são dias eternos. Se você fala assim, não, são quantidades de dias, então tá bom. Jesus viveu quantos dias? Quantos anos viveu Jesus? Mas todos os dias foi com o eterno. É essa promessa que Deus está falando para a gente. Olha, honre os teus pais. Não porque você vai ter 200 anos. O que adianta 200 anos sem estar com o eterno? E a Bíblia nos ensina, é muito melhor um dia com Deus do que 1000 sem. Então, está nos ensinando que honra os teus pais, porque você terá dias eternos. Dias com o eterno. Se sua vida tiver 30, 50 anos, mas foram dias com o eterno, esse mandamento se cumpriu na tua vida. Assim como foi na vida de Jesus. Dias eternos. Longos dias que o Senhor te dará nesta terra. A minha oração é que todo mundo entenda essa palavra. Que a gente se coloque como filho e honre nossos pais. E não use a desculpa, olha, ele não merece. E que a gente lembre sempre que não é por mérito. Honrar o pai não é uma questão de honra do pai. É uma prerrogativa do filho. Eu gostaria que a gente tivesse um minuto para a gente pensar sobre isso. Depois, não sei se o Elcio volta, ou o Hamilton. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fala conosco
E muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado pela tua graça e pelos teus mandamentos, Deus. Muito obrigado porque a gente aprende, Senhor, com Noé nessa história que nós temos que honrar nossos pais, independente do que eles façam de bom ou de ruim. Deus, faz-nos lembrar todos os dias isso, Deus. Porque existe uma força, Senhor, que faz-nos irmos em direção contrária a isso, Deus. Queremos honrar aquele que já tem honra ou aquele que merece a honra, Deus. Mas queremos ser como o Senhor é. Queremos honrar nossos pais, independente do que eles façam de bom ou de ruim. Deus, tenha misericórdia de nós, derrama a tua graça, e que possamos fazer isso de forma graciosa. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, enquanto a gente está separados uns dos outros. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.